Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia, um bom dia. 1º de janeiro de 2024 e nós estamos aqui mais uma vez iniciando uma jornada, e essa vai ser uma jornada de 40 dias, onde estaremos aqui todas as manhãs com um vídeo devocional para que você possa se aproximar mais de Deus. O propósito deste vídeo é justamente fazer com que você tenha uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida que te aproxime mais do Senhor. Então, nesses próximos 40 dias, estaremos aqui meditando no livro aquele chamado Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, e cada dia tem ali um texto devocional. Mas o principal propósito desta nossa série de 40 dias, além de, claro, meditar nos textos e também entendermos um pouquinho mais do propósito de Deus para as nossas vidas, é de justamente nós termos uma vida de piedade, de devoção e de, nesses primeiros 40 dias, jejuarmos com um propósito de descobrirmos mais do Senhor, de nos aproximarmos mais dele, de termos mais intimidade com ele e de buscar mais o sobrenatural do Senhor. É necessário nesses dias, e tenho falado aqui, se você acompanha o canal Teologia para Todos, que é necessário que nós tenhamos discernimento de espírito. E para que nós tenhamos discernimento de espírito, nós precisamos buscar uma vida no espírito. É muito necessário. Se é um dos temas que esse canal tanto fala, é justamente de uma vida no espírito. E uma vida no espírito, ela é conquistada dia a dia, na devoção, na piedade, no jejum, na oração, na leitura da palavra, o que nós encerramos ontem, né? Uma jornada de 365 dias, de 12 meses, e vamos começar outra agora, daqui a pouco, às 7 horas da manhã, uma outra jornada de 100 dias de leitura da Bíblia. Então tudo isso é importante numa vida de devoção. Mas nós estaremos aqui, eu e mais alguns colaboradores do Teologia para Todos, todos os dias, às 6 horas da manhã, com um vídeo novo durante os próximos 40 dias, para que você realmente se aproxime mais do Senhor. E nada melhor do que começar o dia com uma oração. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos toda a graça, todo o louvor e toda a honra neste ano que está começando. Neste primeiro dia, estamos aqui fazendo nossa primeira devoção e queremos, Pai, nesses próximos 40 dias, nos aproximar mais de Ti, descobrirmos os Teus propósitos e os Teus infinitos desejos e planos para as nossas vidas. Nós queremos estar debaixo da Tua vontade, no centro da Tua vontade, melhor dizendo. Pai, que nossos corações possam aprender mais contigo nesses 40 dias e que cada irmão e irmã que colocou no coração o desejo de jejuar nesses 40 dias possa se aproximar e descobrir a íntima comunhão que é possível por intermédio do Teu Espírito Santo. E que nós possamos sair desses 40 dias mais íntimos Teus e possamos mergulhar no Teu sobrenatural, naquilo que Tu tens reservado para o Teu povo nesses dias, para a glória do Teu Filho amado Jesus. Amém. Primeiro ponto muito importante é você estabelecer e definir um horário para assistir esse vídeo, conforme o horário que você estabeleceu no seu jejum. Se você pode jejuar o dia inteiro, comece o dia assistindo esse vídeo, lendo a palavra, lendo justamente o texto que está sendo colocado aqui. Separe um caderno, faça suas anotações, anote aquilo que Deus está revelando e falando com você nesse período de devoção. Mas se você não pode jejuar o dia inteiro, e você vai estabelecer ciclos de jejum nesta jornada, separe um dia, nesses 40 dias, ou um turno para jejuar, né? Se você pode jejuar um dia inteiro, separe um dia da semana. Olha, vou jejuar o dia inteiro no sábado, nos demais dias vou jejuar um turno, ou todos os dias eu vou jejuar pela manhã, pela tarde, pela noite. É você que vai definir. Mas faça essa prática espiritual. Tire um tempo para jejuar nesses 40 dias. Muito importante. Claro, algumas dicas. Se você nunca fez um jejum, comece com apenas um turno. Pela manhã, pela tarde, pela noite. Se você faz uso de medicamentos controlados, converse com o seu médico a respeito da possibilidade de fazer um jejum.
E se você definir um horário alternativo para iniciar o seu jejum, comece também assistindo esse vídeo. Amém? Nós vamos começar, e se você tem um livro, ou se você quer apenas acompanhar por aqui, não tem problema. Ah, precisa comprar o livro? Não, não precisa comprar livro nenhum. Você pode acompanhar por aqui, porque nós vamos fazer a leitura do livro por intermédio de cada uma das lives. E a primeira live fala que tudo começa com Deus. Aí ele cita justamente alguns textos, por exemplo. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começa nele e nele encontra propósito. Colossenses capítulo 1, verso 16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Quem disse isso foi Bertrand Russell, que era um ateu. Então, você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito da nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó, capítulo 12, verso 10. Ao contrário de que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve nem a própria invenção. Deixa eu voltar aqui. Começando o parágrafo de novo. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não você usar Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto a uma vida livre e espaçosa. Romanos capítulo 8, verso 6, tradução A Mensagem. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito da vida.
Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam um assunto de uma maneira e de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades. Almeje grandes realizações. Vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda. De jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Mateus 16, 25, a mensagem. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou a planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse... Querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem a sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia na Universidade de Illinois, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: qual o sentido da vida? Tempos depois, publicou a resposta em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que lhe respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. Ela é o nosso manual do proprietário e que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar, o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes de que entrássemos em cena.
1 Coríntios 2, 7, a mensagem. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre a psicologia popular, ou ainda histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio deste amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso, né? Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente, melhor dizendo, dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios 1, 4 a 6, a mensagem. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Primeiro, você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, mais adiante explicaremos como iniciá-lo. Segundo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher a carreira, o cônjuge, os passatempos e muitas coisas na sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. E terceiro, o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior que Deus planejou para a eternidade. É disso de que se trata esse projeto. Andrei Bitov, um romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista. Mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. E ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrando na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Resumo desse dia e para a sua meditação, pensando no seu propósito do propósito de vida nesse primeiro dia, fique um tema para a reflexão. Você não é o foco. Eu não sou o foco. É tudo sobre ele. E leia e memorize o versículo 16 de Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler aqui na NAA. Colossenses, capítulo 1, verso 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Todas as coisas encontram em Jesus um propósito. Fica uma pergunta para a sua meditação. Apesar de todos os argumentos ao teu redor, como você pode lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para você mesmo? Medite nisso. Medite nessas palavras nesse dia e faça desse dia um dia de devoção ao Senhor. Que Deus abençoe, medite nessas palavras, jejue e ore, busque o Senhor nesse dia e nos encontramos aqui amanhã novamente às 6 horas da manhã. Até lá, se o Senhor Deus assim permitir.